Bom, muito boa noite. Uma das últimas vezes que eu vou aparecer aqui de barbinha, cavanhaque. Vou resolver aqui uma questão de direito penal. Vou fazer só a questão aqui na tela para vocês e falando. Então, vamos para o enunciado da questão. Faça a distinção entre as consequências do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. Bom, no direito penal, a gente tem um estudo do arrependimento. O arrependimento, ele diz respeito ao agente que comete um ato, que inicia a prática de um delito e não consuma por vontade própria. Ele impede que o resultado se consume ou busca a reparação do dano após ter praticado o fato. O arrependimento eficaz é aquele que ocorre durante a prática do delito. É o caso, por exemplo, do agente que começa um espancamento com intuito, com um dolo de homicídio, ele se arrepende daquilo e impede que o resultado aconteça. Por exemplo, o agente ele começou o espancamento e no meio daquilo ele desistiu, e então ele não vai responder por homicídio doloso, ele também não vai responder por uma tentativa de homicídio, ele vai responder pelos atos praticados até então, que seria, por exemplo, seria no nosso exemplo, a prática de lesão corporal. E aí, a gente, tendo isso em vista, a gente parte então para o que seria o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, como o próprio nome diz, é quando o agente se arrepende após a prática do fato. É muito comum a gente ver isso nos crimes contra o patrimônio, como, por exemplo, aí, o crime de roubo, o crime de furto, em que o agente ele furta, então ele consumou o resultado, ele exauriu todas as vias daquilo, o resultado se consumou, e depois daquilo ele se arrependeu e resolveu reparar o dano. E aí, essa reparação do dano, ela vai ser uma causa obrigatória e pessoal de diminuição da pena. A causa de diminuição da pena, ela vai incidir sobre a terceira fase da dosimetria da pena, em que o juiz vai ter a obrigação de diminuir essa pena. Não, só lembrando aqui que a diminuição da pena ou as causas de aumento ou agravantes e atenuantes, elas não podem inovar no quesito de estabelecer uma nova pena. Então, ela tem que diminuir dentro do mínimo possível e aumentar dentro do máximo possível. Ela não pode gerar fora dessa margem prevista pela lei. Ele vai ser aplicado em qualquer crime que seja compatível com os requisitos e não apenas nos delitos patrimoniais. Seria o exemplo aí de, vamos pegar o mesmo exemplo do homicídio. Não, do homicídio fica difícil porque a reparação do dano é, não vai ser possível trazer a pessoa de volta à vida. Mas aí seria o caso, por exemplo, de um latrocínio, de algo do tipo, que ainda assim é um crime contra o patrimônio. Os exemplos mais claros são esses crimes contra o patrimônio. E aí, na hora de aplicar essa causa de diminuição da pena, o juiz ele vai se pautar na rapidez com que a gente efetuou esse reparo, ou então essa devolução do bem. E ou a gente precisa cumprir alguns requisitos, que são aí a restituição do bem até o recebimento da denúncia, ou seja, o Ministério Público pode chegar a oferecer a denúncia, o que não pode ter acontecido ainda é o recebimento da denúncia por parte do juiz. E a gente tem algumas exceções, como, por exemplo, o peculato culposo. O peculato culposo, em vez dele ter uma causa de diminuição da pena, caso ele ocorra antes do recebimento da denúncia, ele vai ser uma causa de extinção da punibilidade. E caso esse dano seja reparado após o recebimento da denúncia, ele vai ter uma causa de diminuição aí da metade da pena. É, Temos também outra hipótese de exceção, que é no crime de apropriação indébita previdenciária, em que vai ser extinta a punibilidade caso o agente confesse e declare e restitua os bens antes do recebimento da denúncia. Temos uma súmula do STF, a súmula 554,
em que o pagamento de cheque emitido sem a previsão do fundos após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal, ou seja, o pagamento seja feito antes do recebimento da denúncia impediria o prosseguimento da ação penal. O STF ele já admitiu que fosse restaurada apenas parte dos valores do bem para essa conceder esse benefício, e caso o agente restitua o bem ou repare o dano após o recebimento da denúncia, ele vai ser considerado como uma atenuante genérica e não específica como acontecia antes do recebimento da denúncia. A gente ainda tem uma ressalva para o caso do homicídio culposo que acontece no trânsito. Esse arrependimento posterior não vai ser possível justamente por aquilo que a gente falou antes, que é o caso do agente não poder restituir o bem, não poder reparar o dano. Ele não tem como trazer de volta à vida. É, e é isso. Segundo a doutrina, na violência culposa, o instituto é cabível. Ou seja, se a gente tem aí que apenas na violência culposa ela é cabível, entende-se que no crime doloso em que vai ser utilizado da violência, não é possível o cabimento aí da, do arrependimento posterior. É isso. Espero ter dado uma resposta à altura da questão. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, estou à disposição aí para ouvir. Muito obrigado e até mais.